Oi pessoal, tudo bem? Hoje o nosso quinto e último vídeo dessa série falando sobre os arcturianos. Hoje a gente vai estar falando bastante sobre a parte da geometria sagrada, né? E como isso está totalmente ligado com a nossa vida. E a gente começa a entender o porquê que esses símbolos que os arcturianos trazem através da cura multidimensional arcturiana são baseadas na geometria sagrada. Então, se a gente for avaliar o que a gente sabe sobre a geometria sagrada, a gente percebe e começa a observar que tudo na nossa vida tem relação com a geometria sagrada, com as formas geométricas, com as cores e com as vibrações. E se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai ver que lá na época de Pitágoras, né, lá atrás, 495 anos antes de Cristo, todas as formas matemáticas e geométricas já tinham relação com a linguagem do universo. Platão também falava isso em 348 a.C., que foi a questão dos sólidos platônicos, que se encontram hoje presente na nossa vida. Então, quer dizer, são as formas, né, geométricas. Então, o círculo, o triângulo, o quadrado, o hexágono e todas as outras formas geométricas que são originárias dos sólidos platônicos. Dentro da religião, a gente vê a presença dessa geometria sagrada, né, numa forma de estrutura que tem um significado espiritual. E daí, quando a gente começa a observar tudo isso, a gente percebe, por exemplo, o desenho da flor da vida. O desenho da flor da vida é um padrão geométrico que está presente, por exemplo, tanto no cristianismo quanto no budismo. E aí você vai percebendo que é uma coisa que está interconectada à outra. Eles dizem, né, os estudiosos, que a geometria sagrada ela remonta lá desde a época do Egito, né? E quando a gente começa a estudar um pouco toda essa parte de multidimensionalidade, a gente sabe que lá no Egito teve a questão dos contatos com os sirianos, com os pleiadianos, com os arcturianos. Veja que é uma coisa que está interconectada com a outra. A geometria sagrada ela traz para a gente essa questão da linguagem do universo, né? Dentro da filosofia, dentro da matemática, a parte, por exemplo, da astronomia, da astrologia. Então é tudo que está conectado. E quando a gente pensa nos sólidos platônicos, a gente observa que eles têm um papel assim muito forte na série dos poliedros, que se encontram então na natureza. Então, quando você pega uma folha e você olha no microscópio, você vai ver tipo essas formações dos sólidos platônicos na folha. A gente pode até chamar da nossa própria criação, né? Nós nascemos de uma única célula. Então é uma única célula que vai se reproduzindo, então que vira 2, que vira 4, que vira 8, que vira 16, que vira 32 e por aí vai. E quando você vê o desenho da flor da vida, é justamente isso, né? Uma única origem que vai se expandindo. A flor da vida mostra exatamente isso, como nós estamos conectados com o todo. Então, quando a gente fala assim, eu sou um com o todo, é isso. Quer dizer, eu tenho parte dessa centelha divina dentro de mim. E tudo isso ficou muito tempo inativo, né? A gente foi deixando, né? Foi se esquecendo de tudo isso por todos esses caminhos que nós percorremos até chegar aqui hoje em 2020. Então, os arcturianos, eles trazem através dessa energia sagrada, da geometria sagrada, esse significado e esse acesso à consciência desses símbolos que nós já sabemos, mas nós nos esquecemos. E esses símbolos, eles podem provocar grandes coisas em nós. Vai provocar uma lembrança, vai provocar uma sensação, é uma codificação, né? Esses símbolos eles são codificados num padrão particular dos arcturianos que eles desenvolveram para que a gente consiga acessar uma frequência específica e essa frequência libere um potencial dentro de cada um de nós, dentro de cada ser humano. Então, quando você começa a avaliar, você fala assim, gente, é muito incrível todo esse trabalho da geometria sagrada, das cores, das formas, do som. Então, o que é muito incrível, e vocês podem se perguntar, mas por que a geometria sagrada? Por que essas formas, né? Por que os sólidos platônicos? Por que essas cores, esses sons?
Então, na verdade, o que acontece? O nosso subconsciente reconhece a geometria como uma linguagem única e verdadeira, porque o nosso DNA e a nossa estrutura celular, ela é formada por esses símbolos geométricos. Se a gente pegar o nosso DNA e olhar microscopicamente, a gente vai ver esses símbolos geométricos no nosso DNA. Então percebam que está tudo interconectado, tudo é uma coisa só. Quando a gente passa a compreender isso, a gente percebe que conscientemente, então, a gente trazendo isso para o nosso consciente, a gente pode co-criar uma nova realidade, a gente pode co-criar uma nova evolução, a gente pode co-criar uma nova vibração. E todas essas crenças que a gente foi adquirindo, né, com o passar do tempo de separação, de nos manter numa energia de competição, onde a gente muitas vezes deixa de colocar o nosso conhecimento à tona, a gente usa alguns comportamentos para nos proteger. A geometria sagrada, ela, né, junto com os arcturianos, ela vem desmistificar e vem quebrar isso, quebrar essas barreiras, quebrar essas algemas que prendem a gente lá no nosso inconsciente, né? O objetivo é trazer à tona a nossa consciência e de uma forma muito leve e muito bonita. A geometria sagrada, então, ela vai ajudar a gente a redescobrir essa parte que foi esquecida pela gente, que tá lá e vai ficar lá. Se a gente permitir que ela fique lá no obscuro, ela vai ficar. É sempre essa questão, né, do livre-arbítrio, da escolha. Eu quero realmente mudar, eu desejo mudar, ou aonde eu tô tá bom. Então, é isso, a geometria sagrada, através dos arcturianos, ela vem ultrapassar esses filtros do nosso pensamento, né, do controle, e ela vai permitir que tudo flua de uma forma muito mais leve e muito mais gostosa. Então, a geometria sagrada, ela tem um plano de nos conectar verdadeiramente com a nossa alma. Por isso que lá no primeiro vídeo eu falei que o grande objetivo deles é fazer a nossa conexão com o nosso eu sou, né? Com o nosso eu superior, justamente porque a hora que a gente se conectar a isso, a gente vai perceber essa grandiosidade que a gente já é. E quando a gente visualiza então essas imagens, intencionando durante uma meditação, as vibrações, aquilo que eu desejo para mim, pode ser uma cocriação, qualquer coisa. Eu posso ativar então essas frequências que já estão dentro de mim, já estão no meu DNA. E essas imagens então, elas podem ser usadas para a gente despertar, né? Despertar esse nosso eu superior, esse nível que está ali adormecido. E é um nível muito mais alto de consciência. Então ele pode nos inspirar para uma ascensão, para uma cocriação, para que a gente, na verdade, cure todos aqueles nossos corpos inferiores que a gente já falou nos outros vídeos, para que a gente cure os nossos corpos espiritual, emocional, mental e físico, né? Então todos esses aspectos das imagens que a gente trabalha dentro da cura multidimensional arcturiana, seja uma forma, uma cor, uma vocalização, a posição que essa forma se encontra, cada um tem um significado dentro da matriz da Terra. Então assim, é muito interessante. Eu quis trazer para vocês um pouquinho dessa questão da geometria sagrada, porque é a base da cura deles, né, dos símbolos. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos onde eu tentei trazer um pouquinho dos arcturianos para vocês. Na próxima semana, a partir de quarta-feira, eu vou estar lançando mais 5 vídeos, mas daí eu vou falar bem específico sobre o curso mesmo de cura multidimensional arcturiana, que são divididos em 4 níveis. Eu vou estar falando do nível 1, do nível 2, do nível 3 e do nível 4, para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento sobre isso. Tenho tido bastante intuição em relação a isso e por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido contribuição, tá bom? E a gente vai se vendo aí nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!